Boa noite, meus irmãos. Boa noite novamente, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. A parte mais difícil nesse sermão não foi o estudo, foi decidir a quantidade de coisas da minha vida que eu ia conseguir expor, ou que eu deveria expor para vocês. Se você encontrou, você diz amém. Se não encontrou, diz não amém. Todos encontraram. Tá. 2018 foi um dos anos mais difíceis para mim. Tanto academicamente, como na igreja, né? Concernente aqui às coisas da fé, eclesiologicamente falando também. E foi difícil porque em 2018 eu comecei a viver algumas coisas que eu nunca tinha vivido. Quando chegava nas horas do culto, por exemplo, os meus amigos mais antigos devem saber disso. Nas horas do culto, a música me afetava de uma maneira que não era a maneira mais espiritual, né? Eu ouvia a música e a batida da música me dava vontade de sair correndo e desistir de tudo. Eu tinha vontade de sair da igreja correndo, de sair eu pregava nos GAPs de escola em escola, e eu lembro que eu comecei a experimentar tremores. Eu fazia aquilo pelo menos há 5 anos e eu comecei a ter tremores. Os meus olhos vibravam. Eu tive um período, pra você ter uma ideia, que um dos meus olhos, o esquerdo, ele mudou de órbita. Ficou com uma mudança de órbita por 10 minutos. Foi um momento assim que eu pensei que eu ia, papocar, como diz a nossa linguagem. Mas foi um ano muito, muito desgastante. Mãos suadas, coração acelerado, a cabeça não parava, efeitos físicos muito fortes, e muitas vezes a única coisa que eu conseguia fazer, ao invés de estar no culto, estando no culto, a ideia, o desejo era de abandonar o lugar o mais rápido possível, porque eu queria parar tudo. E foi bem difícil de entender, estando terminando o curso de psicologia, que aquilo que eu sentia tinha mais do que simplesmente um aspecto patológico. Aquilo que eu sentia, e os gatilhos e os meus desejos apontavam para outras coisas. Eu descrevi para vocês um ano inteiro, no caso meu, onde eu experimentei o que chamam de crises de ansiedade, fortes até. Me acompanharam ali de março até dezembro e permaneceram por meio de tiques, por meio de pensamentos, por meio de taquicardia, que ainda acontece, mas hoje, graças a Deus, de maneira bem menos intensa, mas que me acompanharam o ano inteiro e ainda me acompanham até hoje em alguns momentos. E diante de todo o esforço que eu precisei fazer para entender aquilo que estava acontecendo comigo, uma das coisas mais importantes que eu fiz foi olhar para a Bíblia. Olhar para a Bíblia foi uma das melhores coisas que eu fiz diante daquilo que eram as minhas crises de ansiedade, diante daquilo que estava acontecendo comigo e que aconteceu comigo durante o ano de 2018 inteiro. E um dos textos que ajudou muito foi esse texto aqui, de Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34. Foi quando eu comecei a pensar diferente sobre aquilo que eu estava vivendo. Esse sermão nasceu naquela época, mas foi escrito depois que o pastor Iago me pediu para pregar sobre depressão. Aí, como um bom procrastinador, escrevi primeiro sobre ansiedade e depois eu escrevi sobre depressão, né? E hoje achei por bem, já tendo falado sobre depressão com vocês, falar um pouquinho sobre ansiedade, ou, nesse caso, que eu prefiro, preocupações. Amém? Vamos ler o texto e depois eu vou explicando para vocês como nós faremos. O texto diz o seguinte: por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, ou em algumas traduções, o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. De todas as coisas que Mateus escreveu em seu evangelho, os sermões de Jesus chamam muita atenção. Nós temos pelo menos 5 sermões aqui. Algumas pessoas conseguem encontrar 7, mas em geral, 5. O Sermão do Monte, o Sermão Missionário, o Sermão Parabólico, o Sermão Eclesiológico sobre a Igreja e o Sermão do Fim dos Tempos. Se você procurar bem, você vai encontrar 5 sermões, 5 grandes sermões estabelecidos e escritos por Mateus. O Sermão do Monte é o primeiro dele, quem sabe seja o sermão em Mateus aqui, de Jesus, mais conhecido e mais mencionado por toda a igreja. No Sermão do Monte, nós temos aí, diante de vários assuntos que podem ser tratados, um fio condutor, que é o discípulo ou o discipulado, ou, como eu gosto de pensar, a figura do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cidadão do reino, daquela pessoa que de fato vive o reino de Deus e que participa e que de fato é um cidadão daquele reino. O sermão trata coisas como as bem-aventuranças, o discípulo é um bem-aventurado. O sermão trata coisas como ser sal e luz, o discípulo é sal e luz. O discípulo é tratado em seu relacionamento, por exemplo, com a lei e com a tradição dos anciãos. O discípulo é tratado em sua relação com o mundo e com as coisas que existem no mundo. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 6, Jesus falando sobre a verdadeira espiritualidade, sobre como práticas religiosas não são a coisa mais importante. O coração e aquilo que se busca na realização dessas coisas são importantes, são a coisa mais importante. E na medida em que você busca praticar a sua religiosidade diante dos outros para ser visto, para ser amado ou para receber glória humana, glória nessa terra, a única coisa que você tem é glória nessa terra. Isso não é verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade é uma busca intensa pelo próprio Deus, desejando o próprio Senhor. Nesse mesmo capítulo se fala também da verdadeira espiritualidade no sentido de como aquele que é verdadeiramente um discípulo lida com as riquezas desse mundo, tudo aquilo que mostra glória, tudo aquilo que é um tesouro, que é desejável, pensando nas coisas desse mundo, desejável pelos seres humanos. E como é que o discípulo se relaciona com isso, é uma das coisas que Jesus trata também. E nesse ponto, exatamente nesse ponto, nós encontramos o nosso texto, pressionado entre o fim do sermão e um longo discurso sobre como Deus não quer que os seus discípulos tenham espiritualidade falsa. Deus quer que os seus discípulos vivam uma religiosidade, uma espiritualidade verdadeira, e essa espiritualidade, essa religião verdadeira se mostra no trato dele com as riquezas e com os tesouros dessa terra. E é quando nós lemos, por exemplo, o versículo de número 24, do capítulo 6,
Ele diz, esse texto é conhecidíssimo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. São dois binômios aqui: amar e odiar, dedicar e desprezar. Duas coisas que podem ser feitas quando você está dividido entre dois senhores. Você ama um e você abandona o outro, despreza o outro, você odeia o outro, ou você se dedica a um e entrega e abre mão do outro. O que Jesus está dizendo, na verdade, é que ninguém pode buscar intensamente, de todo o coração, com todo o seu ser, o reino de Deus e a sua justiça, e ao mesmo tempo buscar com todo o desejo, com toda a paixão, as coisas dessa terra. Não há como se entregar totalmente para duas pessoas. Não há como se entregar de corpo e alma para dois seres ao mesmo tempo. Não há como se entregar totalmente a vida, a total entregue a dois senhores, a dois deuses. Ou você ama o Senhor e abandona as glórias desse mundo, ou você busca intensamente as glórias desse mundo e abandona o Senhor. Não dá para amar os dois, é o que Jesus diz. E exatamente nesse ponto, esse texto, esse versículo é o ponto-chave, ou é a ponte que liga o que Jesus estava falando antes com o que Jesus está falando depois, porque a primeira palavra é por isso, no versículo de número 25, ou portanto. Então a gente já sabe qual é a ligação dos dois textos. Esse ponto é um momento de desdobramento da compreensão do verdadeiro discípulo. Quem é o verdadeiro discípulo? Como ele se relaciona com o mundo? Como ele vive diante dos tesouros dessa terra? Como ele vive diante da glória que as pessoas buscam? Esse é o ponto-chave. Ele vive amando uma coisa e odiando outra coisa. Mas essa compreensão, como ela se desdobra no nosso relacionamento com as coisas desse mundo? É o que Jesus vai começar a fazer agora. Deus ou Mamon? É a pergunta que a gente tem que se fazer a todo tempo que está lendo esse texto. A ideia da preocupação ou da ansiedade, aqui em algumas traduções, deve ser pensada também no vínculo entre amor e ódio, dedicação e desprezo. No vínculo que nós temos ou com Deus ou com as coisas desse mundo, porque é essa a temática. Jesus está tratando os fariseus, está dizendo que eles querem glória humana, e vão ter glória humana, menos a glória que está nos céus. Então, o vínculo que nós temos com o Senhor, ou com as coisas dessa terra, com os tesouros dessa terra, com a glória dessa terra, é algo importantíssimo para nós entendermos o que é de fato essa preocupação ou essa ansiedade que o texto está nos apontando. Nesse sentido, estar preocupado demais com as coisas desse mundo é perder de vista o interesse mais fundamental do discípulo de Jesus. O que o texto vai nos falar é que há um desejo fundamental, intenso, que todo discípulo deve ter. Esse desejo é o reino de Deus, a sua justiça. E todas as vezes que nós abandonamos o reino de Deus e a sua justiça, e buscamos as glórias dessa terra, e buscamos os interesses desse mundo, o resultado natural da operação, ou o resultado natural do nosso discipulado com Mamon, é preocupação, é ansiedade. A ansiedade, então, é o efeito de um discipulado com Mamon. Entendido? Bem, veremos isso em 3 momentos. Primeiro, veremos a instrução para não se preocupar, versículo 25 até o versículo de número 30. Depois veremos a intenção de não se preocupar, a intenção dessa exortação. Veremos isso do versículo 31 até o versículo de número 33. Aliás, até o versículo de número 34. E por fim, as minhas aplicações serão as implicações para os preocupados. Diante do que aprendemos com esse texto, como é que aqueles que são preocupados ou ansiosos devem viver suas vidas? Amém? Vai ser esse o nosso itinerário aqui. A instrução para não se preocupar, a intenção da instrução e a implicação para os preocupados. Meu objetivo aqui é lidar com os preocupados demais com esse mundo. Mas se você não for, aprenda hoje também. E talvez você esteja preocupado de não lembrar o que eu vou dizer. Então, para essa preocupação, eu já tenho um antídoto. Lembre desta frase: o verdadeiro discípulo deve nutrir uma confiança diária no Senhor. Essa é a síntese
daquilo que eu entendo que Jesus está dizendo. O verdadeiro discípulo deve nutrir uma confiança diária, comum, cotidiana no Senhor. E a minha oração é que a palavra de Deus, assim como expôs os meus gatilhos, né, assim que a gente fala ultimamente, que Deus faça isso com os seus também. Amém? Então vamos lá. Versículo 25. Vamos fazer a leitura e começar a nossa exposição. O texto diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Palavra vida e palavra corpo aqui são a mesma coisa no sentido de que estão falando da mesma coisa. Vida aqui no sentido daquilo que é interno, psique, né, psique, e corpo naquilo que é físico. A ideia do que ele está dizendo aqui é as preocupações com tudo aquilo que sustenta a vida, seja por meio da alimentação pela qual você mantém a sua existência, ou seja por meio das roupas que lhe aquecem e mantêm a sua existência também. Então, a ideia de Jesus é dizer: não se preocupem, esse é o fundamento, essa é a instrução, esse é o princípio. Preocupação não é algo para a gente. Mas não se preocupe com o quê? É a pergunta. Ora, não se preocupem com a vida, em relação ao que se deve comer ou beber, e nem se preocupem com o corpo, dizendo respeito ao que vai vestir. Então, essas preocupações não devem ser algo que transbordam em nossa vida. Há uma relação aqui importante entre essas palavras vida e corpo e a nossa própria existência. O que ele está dizendo é que as pessoas não devem se preocupar com aquilo que é cotidianamente necessário. Não sei se você sabe, mas há uma diferença muito importante entre nós aqui hoje, nessa noite, e os discípulos de Jesus que estavam ouvindo aquele sermão. Os discípulos realmente, muitas vezes, não tinham o que comer. Os discípulos realmente não sabiam o que iriam comer ou beber no outro dia, ou se teriam uma capa para se proteger do frio, ou se teriam um teto sobre as suas cabeças. Era um grupo itinerante. O seu estilo de vida itinerante dependia da ação de outros, ou, muitas vezes, dependia da sua própria ação. E a busca interessada de suprir essas coisas era uma busca interessada pela própria subsistência. E é sobre isso que Jesus está dizendo, é sobre isso que Jesus está falando. Na nossa época, com o nosso conforto, nós conseguimos olhar para a geladeira e dizer o que tem dentro. Mas para a audiência, o que acontece muitas vezes é que Jesus precisa multiplicar pães e peixes, porque não são todos que têm pães e peixes. Ele precisa multiplicar porque não são todos que sabem o que vão comer, porque não têm guardado. Nesse sentido, Jesus está falando para uma comunidade de pessoas que precisa se preocupar com o que vai comer, que precisa se preocupar com o que vai vestir. E é por isso que às vezes a gente entende esses textos de uma maneira um tanto equivocada. Mas ele explica o motivo pelo qual não se deve preocupar com aquilo que se vai comer e beber e com aquilo que se vai vestir. O texto diz: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? O que Jesus está dizendo é uma coisa só: existem coisas mais importantes do que essas. Existem coisas que importam mais. Existe uma hierarquia de valores. Existem coisas que têm mais valor do que outras. Imagina, por exemplo, você prefere ser livre, ter liberdade e nunca comer picanha? Ou sempre comer picanha, mas estar no presídio? Provavelmente, liberdade. Porque liberdade é mais valioso do que comer picanha quando quer. Eu espero que você pense assim. Né? Só lembrando que no presídio não tem picanha, tá? Não porque eu estivesse lá em algum momento da minha vida, tá? Mas o que Jesus está dizendo é que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Você precisa saber o que vale mais e o que vale menos. Comparado à existência, à própria vida, o que é a comida e a bebida? Comparada à existência, à própria vida, o que são as roupas? São artifícios, são subterfúgios, são instrumentos, mas não tem mais valor que o próprio viver. Então essas duas perguntas são retóricas. O que ele quer é trazer um sonoro sim de toda a sua audiência. A compreensão de Jesus é simples: existir,
viver a vida vale muito mais do que essas coisas. Então, quando eu não consigo ir para o restaurante, eu não estou acabado, destruído, porque a vida vale mais que o restaurante. Estão entendendo? Jesus quer que você entenda uma coisa: existem coisas mais importantes, existem coisas mais valiosas do que outras. E imagina onde a preocupação e a ansiedade nascem. Muitas vezes, da falta de habilidade de reconhecer quais são as coisas mais importantes. Na maior parte das vezes, a gente não entende quais são as coisas primeiras. Por isso entrega a vida para as segundas, as terceiras, as quartas. E quando vê, não tem mais espaço, as coisas estão indo para outro lugar. E a resposta é preocupação, com uma multidão de coisas. Nesse sentido, Jesus está fazendo com que a gente lembre, até de maneira antinatural, que a maior preocupação é com a pessoa, é com a nossa vida, é com o próprio viver, com a própria existência. Isso é mais importante. Mas ele explica isso de maneira mais contundente, e faz isso por meio de duas pequenas parábolas, ou dois pequenos exemplos. Ele usa o exemplo das aves do céu, e ele usa o exemplo dos lírios no campo. Versículo 26, ele diz o seguinte: as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, as aves não trabalham como vocês, as aves não se dedicam às atividades como vocês, as aves não têm um processo, um método para as suas próprias atividades como vocês têm, mas as aves têm alimento, mas as aves elas conseguem comer, mas as aves a todo tempo subsistem. E aqui Jesus não está questionando desmatamento, o fato de algumas aves morrerem de fato, enfim, o que ele está dizendo é uma coisa: quando você olha para um pássaro, você pensa ou imagina que ele só vai comer se ele entrar na empresa e esperar até o dia 5? Não. Por que não pensa? A resposta de Jesus é: porque todos sabem que Deus sustenta os passarinhos. Ora, Deus sustenta os pássaros. Deus é quem cuida. Os pássaros do céu são sustentados pelo Deus que no céu está. E por que ele está dizendo isso? Para que a gente entenda uma coisa só. Nós, ele diz, vocês têm mais valor do que os pássaros. Que tipo de argumento é esse? O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus cuida do menor, do que tem menos valor, você acha que Deus não vai cuidar daquilo que tem mais valor? Se Deus sustenta o pássaro, será que você acha que Deus não vai sustentar você, a sua vida? O que Jesus está dizendo é que aquele público não deve se preocupar, porque existe um Deus cuidador e sustentador, que cuida até de pássaros, cuidará da gente também. Por que não se preocupar? Porque Deus cuida. Por que a ansiedade e as preocupações não são algo para a gente? Porque Deus cuida. Nesse sentido, onde é que as preocupações nascem? Numa desconfiança de que Deus cuida mesmo. Será que realmente Deus está cuidando dos pássaros? Será que Deus realmente está cuidando da gente? Será que nós realmente não estamos soltos desse mundo, aleatoriamente? O ponto de Jesus é quem sustenta. Não é nem o sustento, é quem sustenta. O texto não está falando que Deus vai suprir todos os desejos do nosso coração, aleluia. O que o texto está dizendo é que a nossa preocupação morre quando Deus é exaltado na nossa vida, que as nossas preocupações vão acabando ou findando quando a gente reconhece que há um Deus cuidador, que de tudo cuida, até dos pequenos seres. O ponto de Jesus é que Deus sustenta, é aquele que sustenta, e não apenas o sustento.
E se ele faz isso com os pássaros, será que não fará também com aqueles que estão ouvindo, com os seus discípulos? Jesus não está dizendo que os pássaros não trabalham, afinal, ainda que não trabalhem que nem a gente, Deus não coloca a comida no bico do pássaro. O pássaro continua tendo que procurar seu alimento. E assim Deus o sustenta. O ponto de Jesus é que a gente tem que desviar o nosso olhar do sustento para o sustentador. Amém? É quando nós olhamos para o sustentador que as nossas preocupações se findam. Quando geralmente olhamos para o sustento, para a quantidade dele, nós nos comportamos como o povo de Israel. Só tem esse pão velho minguado, esse pãozinho com gosto ruim. É assim que Deus sustenta. Eu sempre lembro de um fato ocorrido na minha vida. Acho que já contei várias vezes aqui, sobre a carne de hambúrguer de frango. Já contei? Teve uma época, já contei várias vezes, é porque algumas pessoas não lembram, mas deixa eu falar de novo. Eu lembro que uma época a gente estava passando, já teve anos na nossa vida, meses na vida da minha família, quando eu morava com meus pais ainda, que a gente estava apertado, mas tinha época que estava de parabéns, certo? Era um negócio aqui, que não era o cinto apertado na cintura, era o cinto no pescoço, para evitar de engolir. E eu lembro que estava chegando essa época, mas as coisas já começavam a se configurar como uma fase das piores. E eu lembro que eu não estava empregado, o meu pai tinha ficado desempregado, minha mãe está desempregada, né? Era tipo o Cine lá em casa. A gente estava lá, todo mundo procurando emprego no mesmo lugar. E em algum serviço que a minha mãe conseguiu, ela recebeu, né, o dinheiro, recebeu o salário, acho que pelo serviço deve ter sido uns R$70, e ela saiu, se mandou para o supermercado. E ela encontrou uma promoção de carne de hambúrguer de frango, as caixas. Aí ela chegou com caixas e mais caixas de carne de hambúrguer de frango e um cheiro verde. Eu comi carne de hambúrguer de frango por 3 meses, no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu comi carne de hambúrguer de frango frita, assada no forno, eu comi empanada, eu comi no pão e na bolacha creme cracker. Você tem uma ideia. Mas eu lembro do nosso sentimento na época, é de que Deus nos deu sustento. Deus nos sustentou com carne de hambúrguer de frango. Os nossos olhos não devem estar no tipo de sustento que a gente prefere, mas no Deus sustentador, que está cuidando de cada um de nós. Na medida em que nós olhamos para o sustento, a tendência é de termos um coração ingrato. Quando nós olhamos para o sustentador, a gente sabe que aquilo que é dado porque Ele é todo sábio, todo bondoso, governa tudo e sabe para onde nos leva. Desfrute da sua carne de hambúrguer de frango também, mas entenda que mais vale o sustentador do que o próprio sustento. Amém? Jesus está ensinando que os seres humanos aqui têm mais valor que as árvores, que as aves, sim. E é por isso que eles devem entender que os seus discípulos têm mais valor que as aves. E é por isso que eles devem entender que Deus está cuidando deles. O segundo exemplo é sobre os lírios do campo. Ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro, 1 metro, uma pequena largura ao curso da sua vida? Ou seja, quem de vocês que se preocupando pode aumentar o tempo de vida? Resposta é: ninguém. Ou seja, Jesus está mostrando não só que as preocupações não têm poder para fazer o que nós achamos que vão, mas elas são inúteis. Se preocupar, dizem alguns, não só não ajuda, como muitas vezes atrapalha a nossa vida. Muitas vezes não aumenta a nossa vida, na verdade reduz o nosso tempo de vida. Os preocupados aí sabem como isso é verdade. E ele diz: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? E agora ele dá um exemplo sobre vestimenta. Ele diz: observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus está comparando aqui a beleza dos lírios com a glória de Salomão. E ele está dizendo que os lírios ganham de Salomão. Se você leu os reis e você viu toda a pomposidade de Salomão, você vai ver que era algo glorioso. O templo era glorioso, as roupas gloriosas, as panelas eram gloriosas. E toda a glória de Salomão foi anunciada a outros povos. Mas nesse ponto, o que Jesus diz é: os lírios são mais bonitos, os lírios são mais belos. Salomão não conseguiu alcançar a beleza natural daquilo que Deus, da criação de Deus. Jesus está dizendo que Salomão não chegou perto, os lírios são mais belos. Mas junto disso, ele coloca outra instrução sobre trabalho. Eles são mais belos, mas como Salomão, eles não fiam. Mas como Salomão, eles não costuram. Eles não trabalham. Salomão tinha quem fizesse isso, os melhores costureiros, mas eles não conseguiram alcançar a beleza de um lírio. E o que Jesus está dizendo é: se Deus veste os lírios de maneira tão gloriosa e bela, os lírios que não têm um tempo de vida tão grande, hoje estão aqui, mas amanhã são queimados, amanhã acaba, você realmente acha que vocês não serão vestidos? Vocês realmente acham que vocês ainda precisam se preocupar com as coisas que vão vestir? Jesus está dizendo a mesma coisa. O ponto aqui, a antítese da preocupação é confiança no Senhor. Confiar no Senhor é a antítese deste tipo de ansiedade. Sim, deste tipo de ansiedade que ele está mencionando aqui, porque essa ansiedade é o efeito, é o resultado de falta de confiança e de medo também. O texto diz: homens de pequena fé. Toda vez que isso acontece, ou ele está falando de pessoas incrédulas, ou ele está falando de pessoas que estão temendo, estão recalcitrantes, estão, num pé e no outro, eles não sabem muito bem se devem ir ou se não devem. Então, homens de pequena fé em Mateus, tanto serve para falar daqueles que estão longe da fé, ou aqueles que ainda fraquejam na fé. Então, provavelmente o que ele está dizendo é: esse tipo de preocupação que vocês não devem ter, é uma preocupação que é muito bem explicada por falta de confiança em Deus e medo. Um tipo de medo que é o resultado de alguém que não conhece o seu Deus. E é exatamente sobre isso que ele vai começar a explicar nos próximos versículos. Jesus diz que a preocupação vai nascer no coração de um discípulo que não entende as coisas que são maiores. E Jesus diz que o coração do discípulo preocupado, o coração do discípulo vai se encher de preocupação na medida em que ele não entende quem o seu Deus é. E nós temos essa explicação logo no versículo de número 31. Ele diz: portanto, diante dessas coisas, diante dessa explicação, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? A instrução de Jesus agora, novamente, sobre se preocupar, caminha por uma explicação do motivo pelo qual ele disse para não se preocupar. As preocupações aqui aparecem por meio de linguagem, dão evidências. A ansiedade, a preocupação, o medo aparece por meio de evidências, não simplesmente físicas, mas às vezes de linguagem. Eles estão dizendo: olha, com que nós nos vestiremos? O que nós comeremos? As nossas preocupações vão aparecer na nossa vida, por meio de pensamentos, por meio daquilo que verbalizamos, por meio do nosso corpo que é afetado. Elas vão aparecer. Então a instrução aqui é mais uma exposição do real motivo pelo qual nós não devemos nos preocupar, do fundamento, do motivo pelo qual essa instrução existe. Essa explicação toda existe por quê? Ele vai explicar a partir do versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Os gentios aqui são todos aqueles que estão fora de Israel, que não são da fé, não são discípulos do Senhor.
E o que acontece muitas vezes é que nas ofertas que os gentios fazem aos seus deuses, eles precisam ficar martelando, balbuciando, falando, se agitando, para que o Deus, que muitas vezes está ignorando eles, possa ouvir. É isso que Jesus condena na oração, por exemplo. Ele diz que nós não podemos fazer vãs repetições. O que é essa vã repetição? É ficar balbuciando, falando, insistindo, como se Deus não estivesse ouvindo. Não é orar pela mesma coisa por longos anos. Tem irmãos aqui que oraram insistentemente e ainda oram para que o seu cônjuge se converta, por exemplo. Não é isso. A vã repetição é orar como se Deus não ouvisse, como se você tivesse que incomodá-lo, como se ele estivesse rejeitando. O que Jesus está dizendo é que Deus sempre está ouvindo os seus discípulos. Você não precisa ficar balbuciando como se Deus não tivesse ouvido, Ele está ouvindo. Amém? Os gentios aqui são aqueles que não sabem o que vai acontecer. Quem fica preocupado com essas coisas são gentios, porque eles têm que insistir, como se Deus estivesse rejeitando eles. Os discípulos não. Os discípulos de Jesus são diferentes, por quê? Porque o Pai deles, que está nos céus, sabe o que eles precisam. Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar, porque Deus conhece. Não é só que Deus cuida, Deus conhece o que precisamos. Sabe aquela de, antes de você falar, Ele já sabe o que vai sair da sua boca? É isso. Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe da nossa vida. Deus sabe, até mais que a gente. Tem coisa que você é, ou que você tem guardado dentro de si, que você só descobriu agora. Um dia desse. Imagina, Deus já sabia. Deus sabe das coisas. Preocupações, então, é o resultado da descrença ou da desconfiança. Será que Deus sabe mesmo? Será que Deus conhece? O tipo de ansiedade, o tipo de preocupação que está sendo denunciada aqui é uma preocupação que faz contraste com o conhecimento de Deus, com o cuidado de Deus. Parece que sou eu apenas, eu só, a minha força e aquilo que eu sei que consegue dar conta do que eu preciso, que consegue dar conta daquilo que eu quero, que consegue dar conta da minha vida, e eu estou tão preocupado porque Deus saiu da equação. Simplesmente Deus foi embora, e tudo o que restou foi você com as suas próprias forças e 1 milhão de pensamentos que não tem fundamento nenhum às vezes, né? É isso. Quando abandonamos o Senhor, estamos à mercê de nós mesmos. E por mais que na nossa sociedade cheia de conforto, por mais que a gente não tenha guerras, preocupações externas com muita quantidade, ainda que você vive em Fortaleza, então uma preocupação externa aqui ou outra, né? Sempre vai ter, mas ainda que a gente consiga lidar com essas preocupações externas, tirar Deus da equação, afastar o Senhor disso, é encher a vida com preocupações que nunca poderão ser respondidas, porque quem cuida de tudo é Deus, e não a gente. É por isso que de vez em quando, você precisa ouvir a seguinte coisa: sabe qual é o seu problema? É que você está querendo abraçar o mundo com as pernas, por isso que anda preocupado. Pare com isso, abandone algumas coisas. Por que isso acontece? Deus saiu da equação, parece que a gente consegue cuidar de tudo, né? Parece que a gente sabe tudo, parece que a gente é nosso dono, e o objetivo dessa instrução é dizer que a preocupação nasce no coração daqueles que não buscam depender do Senhor e viver como o Senhor diz. Olha o texto. O texto diz o seguinte, versículo de número 32. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte, Ele está dizendo que
Deus sabe do que vocês precisam. Diante disso, não se preocupem. Mas o que é que eu faço então? Busque o reino de Deus. Busque o reino onde Deus é Senhor e não Mamon. Busque o reino em que toda autoridade seja do Senhor. O que é que ele está dizendo? Busque ser governado e depender apenas do Senhor. Não se preocupe. Qual é a antítese? Dependa de Deus. E aí a gente entende mais um ponto sobre a ansiedade que está sendo questionada por Jesus. A ansiedade ou as preocupações, nesse caso, elas aparecem no coração das pessoas que não dependem do Senhor. E elas vão diminuindo na medida em que nós dependemos apenas de Deus. Como é que vai ser o futuro, pelo amor de Deus? Eu não sei. E aí? Deus sabe. Deus já está lá. Eu preciso confiar nele. Perseguição na igreja. Qual vai ser o futuro da igreja? Glorioso. Porque Deus já está nesse futuro e Ele disse como as coisas acabam. A preocupação, a ansiedade, a preocupação questionada por Jesus é o tipo de ansiedade ou de preocupação que acaba lidando como se o próprio Deus não fosse o governador de tudo. É um tipo de atitude que é seguida longe de uma dependência total do Senhor e de uma vida que responde às questões, aos cuidados dessa vida com a justiça que vem do Rei. Amém? O texto então se encerra com uma síntese, versículo de número 34. Ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aqui são duas coisas importantes. Primeiro, Jesus está dizendo que haverão cuidados e haverá muito mal nos dias que estão por vir. Então, se você chega para mim e diz: pastor, será que no futuro me reserva sofrimento? Reserva sim. Disso você pode ter certeza. Muita coisa vai dar ruim, muitos males vão vir sobre você. Aí você diz: mas por que o senhor está dizendo isso tão abertamente? Porque Jesus disse. Mas a instrução, olhe bem, é que a nossa preocupação não deve existir, porque Deus cuida das coisas. O dia mau vai chegar. Haverão, é claro, dias onde nós deveremos ser mais criteriosos e cuidadosos. Jesus está nos mostrando que nós não temos carta branca para desejar o melhor da vida. Aleluia. O que Jesus está dizendo é que nós temos um Deus cuidador. E que quando os cuidados da vida vierem tentando nos sufocar, e quando as dificuldades para saber como é que vai ser amanhã vier, e quando o mal chegar na nossa vida, nós olhamos para os pássaros, nós olhamos para os lírios, nós olhamos para os céus e vemos quem está lá, cuidando, governando, agindo, guardando, direcionando e evitando que o nosso coração esteja tão preocupado com as coisas dessa terra que nos interrompa na busca pelas coisas que são do céu. E eu acho que é essa uma ótima síntese para a ideia da preocupação nesse texto. O que é preocupação? É tudo aquilo que impede você de buscar de todo o coração as coisas que são do reino. É tudo aquilo que impede você de buscar de todo o coração as coisas que dizem respeito à justiça que vem de Deus. Mas por que isso? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você irá amar um e odiar o outro, ou você irá se dedicar a um ou dedicar ao outro. Mas os dois? Não. Os dois você não serve. Ou você está preocupado intensamente com as coisas dessa terra,
abandonando o reino, ou você está buscando intensamente as coisas do reino, entendendo que as coisas desta terra, Deus cuida. Amém? Eu tenho algumas aplicações, eu tenho 10, mas vai ser menos hoje, tá bom? Primeira coisa importante, pastor, eu entendi, mas e o que é que eu faço? Porque nessa época, eles não tinham muitas coisas para fazer. Se eu hoje sair de casa, quando eu voltar, tem alguém morando lá. Porque eu moro de aluguel, se eu passar 3 meses sem pagar, a pessoa me tira. Tem uma geladeira, tem luz, tem água. Eles não tinham isso. No que é que esse texto vale para a gente? Primeiro, vale para a gente não falar tão orgulhosamente do nosso conforto diante de pessoas que não tinham nenhum. Esse é o primeiro ponto. Essas pessoas estão totalmente desconfortáveis. Segundo, o texto, é claro, ele não está falando sobre tudo aquilo que a gente tem e todas as preocupações de tudo isso, mas talvez para uma sociedade que ama o seu próprio conforto, para uma sociedade de consumo, talvez nós devêssemos pensar em como as nossas preocupações não são as mesmas preocupações bíblicas aqui. Porque o que são essas preocupações que Jesus está dizendo? Preocupações com subsistência. Quais são as nossas preocupações? Netflix, não é? Gastei demais no restaurante, não é assim? Muitas vezes, as nossas preocupações não conseguem ser acertadas porque são só um resultado de uma sociedade de consumo. Isso aponta, na verdade, para um débito nosso. Muitas vezes nós não estamos preparados para saber quais são as preocupações reais que na vida existem. E esse é o meu primeiro ponto. A gente precisa saber o que vale mais na nossa vida. Para parar de se preocupar, para saber quais são as preocupações pecaminosas, para saber quais são as questões importantes, ou o que é de fato com que eu devo me preocupar, eu preciso saber o que é essencial, o que é primeiro, o que é importante. E foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Eu percebi que parte da minha vida estava envolta aquela série de problemas, porque eu vivia segurando uma série de coisas que não eram minhas, que não eram essenciais para a minha vida, que Deus não me deu. Não foi o Senhor, eu quis. Não foi Deus que foi, eu quis. E quando eu quis, eu me afoguei. Quando eu comecei a perguntar para Deus o que é que Ele queria, eu comecei a abandonar uma série de outras coisas. Imagina para onde foi a intensidade dos efeitos físicos que eu tinha. Foram diminuindo, foram indo embora. Por quê? Porque a gente precisa saber quais são as coisas mais importantes. E provavelmente você está lotado de preocupações, porque você ainda não consegue discernir o que é mais importante. Você ainda não sabe que metade das coisas pelas quais você se preocupa não são essenciais. E é uma das coisas que a gente precisa saber. O que de fato é essencial para a sua vida? Será que você sabe o que significa? Quem sabe, a sua grande cruzada seja descobrir o que de fato é importante. Comece agora, sabendo que há como viver uma vida sem essas preocupações, na medida em que Deus nos ajuda a entender o que é essencial e o que não é. Amém? Meu segundo ponto é que Jesus não nos dá uma carta branca para desejarmos tudo aquilo que queremos e pensarmos que Ele vai ter que suprir. Jesus não está dizendo que Deus vai suprir todos os nossos desejos. Olha de novo para o versículo 33. Ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas?
aquelas que ele falou: comer, beber e vestir. As coisas essenciais para a vida. O que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó: não é que alguém aqui que está passando necessidade, por estar passando necessidade, está em pecado. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a sua vida depende do Senhor. E diante das suas necessidades, diante daquilo que aparece como aflição e como dificuldade, você continua dependente do Senhor. Porque basta um clique no lugar errado que desaparece o salário. Não é não? Basta você, sem querer, dizer o código para alguém, uma limpa na sua conta. Não é não? Você não consegue depender nem daquilo que você recebeu na sua conta. O que Jesus está dizendo é que Deus está preocupado com a nossa vida, ao ponto de sustentá-la. Isso não aponta para o sustento, mas para o sustentador. Dependa de Deus. E faça uma diferença entre aquilo que é preciso, necessário, e aquilo que é um desejo. Eu preciso de um iPhone. Não é assim que fala o jovem? Não precisa. Você precisa de ar, precisa de roupa, precisa de um teto. Você está falando preciso para fazer pressão. Você não precisa. Você quer. E é nesse quer que você fica engodado, com milhões e milhões de contas. E depois, está tudo em cima de você. Porque você entregou a vida para aquilo que não é necessário. Amém? O pessoal do iPhone pode dizer amém. Amém? Tá bom. Amém. A próxima pergunta é: o que é que a gente espera do futuro? E eu acho que isso é uma boa. A gente espera sempre bem ou sempre mal? Deixa eu explicar. O que Jesus está ensinando é que para o nosso futuro, a gente deve esperar alguém e não alguma coisa. Quando você olha para o futuro, prefira ver que o Senhor está lá, do que ver aquilo que você quer realizado. Porque se aquilo que você quer estiver realizado e o Senhor não estiver lá, imagina o que vai acontecer com você. É como diz aquele rapaz que está vendo balinha dentro do ônibus. Tudo sem Deus é nada. Nada sem Deus é tudo. É isso mesmo. Parece piada, mas ele está certo. Só que a gente vive numa sociedade de consumo. E de repente, não sabe viver-se uma série de coisas que não deveriam nem importar. Quando nós olhamos para o futuro, podemos não ter nada. Mas se o nosso sustentador está lá, nós estamos seguros. Não precisamos nos preocupar. Amém? Por fim, pastor, será que então eu poderia dizer que transtorno de ansiedade é pecado? Eu acho que não. Porque quando você pergunta se transtorno de ansiedade é pecado, você tem que me explicar o que você está dizendo com isso. É taquicardia? Está dizendo que taquicardia é pecado? É o pensamento automático? Quer dizer que qualquer pensamento automático é pecado? O que é que você está querendo dizer com transtorno de ansiedade? Geralmente, o que se está querendo dizer é o motivo da crise. Aí o motivo da crise pode ser pecado. Eu sei, na pele, que muitos dos motivos pelos quais as minhas crises disparavam, os meus gatilhos, eram orgulho. Orgulho de não querer abandonar aquilo que eu deveria estar abandonando. Era presunção, achar que eu era capaz de fazer tanto assim. Era falta de compreensão de quem é o cuidador de fato. Os gatilhos, os motivos, sim, eles podem ser pecados, mas podem não ser. Salmo 55. Aquele homem tem taquicardia, aquele homem quer fugir do local, mas porque ele está vendo a situação terrível. Eu não posso dizer que isso é pecado. Vocês estão entendendo? Então, quando é que eu posso dizer que é pecado? Quando as suas preocupações
tiram você do reino, afastam você de Deus, impedem de você lançar sua confiança no Senhor. Essas coisas são pecado. Resolvendo essas coisas, a gente consegue avaliar a intensidade dos outros sintomas. E talvez, como aconteceu comigo, diminua até os seus. Hoje eu só fico maluco de vez em quando. Mas dá certo. Mas eu tive que parar e reconhecer que eu estava agindo como Senhor e não como servo. Eu estava preocupado com coisas que não eram minhas e não com as coisas de Deus. Não consegui olhar para o reino e não consegui viver em justiça. Demorou 2 anos até que as coisas se ajustassem na minha cabeça. A minha oração é que para você demore menos. A minha esperança é que assim como Deus abriu os meus olhos para o meu coração, Deus também pode, por esse texto, abrir os seus olhos para o seu coração. Eu não estou impedindo você de procurar ajuda profissional. Deus abençoa muita gente nessa igreja por meio de psicoterapia, com psicólogos, por meio de medicação. Continue, mas não ache que isso, preocupações, ansiedades, pensamentos variados, são apenas uma questão de adoecimento psicopatológico. Há muito pecado envolvido naquilo que sentimos também. Entendido? Por fim, eu queria lembrar você de uma coisa só. Deus cuida de você. Mesmo que você não acredite, Deus cuida de você. E sinceramente, diante de todos os grandes exemplos que Ele já te mostrou e já te deu, eu não acho que Ele precisa de outro. Tá? Eu não acho que Ele precisa se provar de novo, se provar mais. Mas eu acho que chega um momento onde eu e você precisamos tirar as máscaras e reconhecer que parte da nossa condição foi fomentada por nós mesmos. Parte daquilo que ansiamos, muitas vezes é o problema. E eu gostaria que você refletisse nisso. Fosse para casa pensando nisso. As minhas preocupações são resultado de um discipulado com o Senhor ou com o Mamon? Com as coisas do céu ou com as coisas dessa terra? A partir daí, a gente consegue discernir o que precisamos abandonar, quem somos e quem precisamos ser. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua santa palavra, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua generosidade. Que o Senhor nos ajude, mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não há o que se preocupar. O Senhor é dono do vale. Sobretudo, o Senhor é dono da nossa vida. Como pastor, o Senhor nos guia. Como Deus sustentador de tudo, o Senhor nos guia. As nossas preocupações, os cuidados desse mundo, muitas vezes se interpõem entre nós e o Senhor. A gente se assusta com as coisas que aparecem. A gente quer abandonar tudo. Mas que a gente entenda que o problema é o peso excedente. O Senhor não nos lançou um fardo pesado que ninguém pudesse carregar. O Senhor é manso, humilde, o teu fardo é leve. Que a gente consiga olhar para dentro e ver o tanto de orgulho, de autocentramento, o tanto de presunção que existe nos nossos corações preocupados. Que a tua igreja, em nome de Jesus, possa olhar para os céus e ver o Deus que cuida até dos pássaros, o Deus que dá o pão de cada dia, porque afinal cada dia o seu mal. Basta-nos um pão para hoje, Senhor. Basta-nos um pão para hoje. Que o Senhor nos ajude a enxergar, mas que o Senhor nos ajude também a viver a tua justiça. Que busquemos o reino,
que a gente entenda que Ele é mais importante, que a gente saiba que o Senhor nos deu graça, e por graça podemos ficar de pé. Que as nossas preocupações não nos tirem de Ti, em nome de Jesus, amém.